Ok pessoal, aqui estou eu 8 dias depois de ter começado a usar o Galaxy S10e como meu smartphone principal. E meu objetivo hoje não é fazer uma análise aprofundada nem nada disso. Nem poderia a partir desse tempo que eu estou com o aparelho. Mas nessa utilização eu já percebi alguns detalhezinhos que eu não pude mencionar lá em meu vídeo de primeiras impressões. Portanto, eu queria falar aqui sobre algumas coisas que eu percebi depois de 8 dias com o S10e em mãos. Mas antes disso, eu quero convidar todo mundo que está assistindo e ainda não é inscrito aqui no canal a tocar no inscrever-se aqui embaixo e depois no sininho ao lado, porque assim vocês vão continuar acompanhando meu conteúdo, vão me dar uma força e é de graça, então por que não? Beleza, vamos lá. A primeira coisa que eu quero citar é que depois que eu comecei a utilizar este smartphone como meu principal, eu percebi que estava cometendo alguns errinhos de digitação que não eram tão frequentes nos últimos Androids que eu utilizei como os meus principais, que tinham telas e de repente perfis um pouco maiores por conta das bordas. E aí esse decréscimo no Galaxy S10e causou falhinhas na digitação. Claro que isso diz respeito a uma curva de aprendizado que em algum tempo vai estar resolvida. E claro que também não tem nada a ver com a qualidade do display que está acima de qualquer suspeita aqui. O segundo ponto trata de uma função que eu vi sendo muito citada em análises ou vídeos de primeiras impressões sobre o telefone, que diz respeito ao leitor de impressões digitais, que pode ativar o painel de notificações. E aí, normalmente os comentários eram elogiosos, dizendo que isso era muito útil no dia a dia. A princípio, eu achei que isso seria útil para mim, mas depois eu vi que nem tanto. Por quê? Porque isso acaba gerando toques indesejados e a ativação do painel quando eu não quero. Por exemplo, eu tô aqui segurando, minha mão é grande, às vezes eu toco aqui no leitor e o painel de notificações desce sem que eu queira, ou então eu vou ver um vídeo seguro de alguma forma aqui que o painel é ativado também, ou mostra o celular para alguém ver alguma coisa, a pessoa toca aqui e o painel desce, de modo que me incomoda. É meio chato, nada estrondoso também, mas me incomodou o suficiente para eu desabilitar essa função. Eu habilitei aqui para mostrar a vocês do que se tratava, mas na prática, em meu dia a dia, isso é uma questão pessoal, né? Mas para mim essa foi uma função que não vingou muito não. A terceira questão ainda trata do leitor. Anteriormente eu transpareci que estava meio desconfiado com ele porque não tinha gostado muito da minha experiência do leitor de digitais do Moto Z3 Play, que também é lateral. E aí eu disse, será que vai funcionar para mim? Apesar de ele estar sempre acessível aqui por conta do tamanho de minha mão e do celular também. Enfim, o que eu quero dizer é que com o tempo eu fui me acostumando com esse leitor lateral. E agora eu meio que já vou pegando o aparelho e colocando o dedo na posição certa de forma automática. Inclusive quando eu pego com a minha mão esquerda, que foi uma questão que eu mencionei lá no vídeo de primeiras impressões, né? Eu disse que quando eu pegava com a mão esquerda, obviamente teria que ativar com o indicador, isso causava alguns erros. Mas agora, eu meio que quando pego com a mão esquerda, já dou uma segurada um pouco mais em cima, de forma instintiva, automática mesmo, e aí coloco o dedo no leitor, que agora está gerando muito menos erros nessa posição. Tudo é questão de costume mesmo, né? E com esse leitor está acontecendo de uma forma satisfatória. Para falar bem a verdade, eu preferiria um leitor na traseira da vida. Mas beleza, ele estando aqui, tá indo bem. Outra coisa positiva diz respeito ao desempenho desse telefone, que está sendo muito bom em minha mão. Claro, Rodrigo, é um top de linha, o que é que você poderia esperar? E é verdade, mas eu cito isso porque de repente há um tempo a gente tinha alguma cisma com aparelhos da Samsung, os tops, né, que traziam bom hardware, mas um software que de repente deixava um pouco a desejar, e aí as travadinhas e engasgadas surgiam em algum tempo. Eu não estou com ele há tanto tempo assim, mas já estou com a minha carga de aplicativos toda aqui, fazendo o meu uso convencional mesmo, e nesse sentido o desempenho está muito agradável. Aquela coisa de você tocar no aplicativo, nos mais pesados até, ele abre de uma vez, sem engasgadas, de forma muito fluida. Então, realmente estou satisfeito com o desempenho no Galaxy S10e e vou continuar acompanhando para ver como é que ele se comporta com o passar do tempo, né? A gente sabe que Androids, não muito raramente, ficam mais lentos depois de, sei lá, 15, 20 dias. Até o momento está sendo muito bom, assim, absolutamente igual a como ele estava quando saiu da caixa. Também preciso dizer que a parte de áudio me deixou muito satisfeito. Ele tem som estéreo, que sai tanto aqui pela frente por uma grelhinha muito discreta aqui nessa borda mínima, quanto por baixo. E é um áudio encorpado que dá uma boa experiência sonora. Isso felizmente vem acontecendo com muitos aparelhos ultimamente e está presente aqui no Galaxy S10e. Então, rapidamente eu posso dizer que fiquei satisfeito com o áudio dele. A última questão que eu quero abordar hoje diz respeito ao tal do modo Instagram, que está embutido no aplicativo padrão de câmera. O que é isso? É um modo que a Samsung desenvolveu junto com o Instagram
para obter o máximo da performance da câmera lá nas histórias do Insta, que a gente sabe que são uma função complicada para a maior parte dos Androids que não estão otimizados, e aí de repente tem até câmeras boas, mas na prática não se saem tão bem assim. Como é que funciona? Já falei disso, né? Você entra no aplicativo de câmera, habilita aqui o modo Instagram, faz um vídeo, e aí quando termina o vídeo, ele automaticamente já manda para as histórias do Instagram, como se tivesse sido feito nelas, e aí você envia, faz o que você quiser. Isso é bacana, e os meus primeiros resultados mostram que, de fato, ele utiliza as funções da câmera com alguma competência. HDR, estabilização, coisa e tal. Mas tem algumas limitaçõezinhas que me incomodam um pouco. A principal delas é que não dá para utilizar nenhum tipo de flash na câmera frontal. Sabem? Aquela funçãozinha que deixa a tela branca. Esses dias eu estava tentando gravar um vídeo no escuro, aqui nesse modo Instagram, e nada. As coisas ficaram escuras do jeito que estavam. Ele não me ajudou muito. Eu não consegui extrair o que a câmera tinha para me oferecer. É estranho, porque o próprio aplicativo de câmera da Samsung tem um modo de tela brancona para iluminar as selfies que funciona bem, sabe? Ele dá um clarão legal e eu acho que seria muito bacana se ele funcionasse no tal do modo Instagram. Não é o que acontece até o momento e por isso eu fiquei um pouco chateado quando tentei fazer histórias em um show que eu fui lá. Não funcionou muito bem. Ele tem certas limitações, né? Como eu já tinha falado antes, você não consegue dar zoom aqui nesse modo, você não pode habilitar aquelas funções de dar aqueles zoomzinhos engraçados, né? Com os efeitos na tela, coisa e tal. Então, ele ainda tem um caminho para percorrer, apesar de já ser uma entrada interessante da Samsung para tentar resolver essa limitação dos Androids lá nas histórias do Instagram. E é isso, pessoal. Como disse, um vídeo informal mesmo para contar a vocês sobre o Galaxy S10e. Imagino que vocês estejam interessados. É o que eu tive para falar hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não deixem de tocar no gostei aqui embaixo. É o joinha. E pra galera que ainda não é inscrita e não se inscreveu depois do meu pedido lá no começo, inscrevam-se agora, porque aí vocês me dão uma força muito grande. E é de graça, então por que não, né? Sigam-me nas redes sociais que aparecem na tela neste exato momento também, beleza? Sigam-me aí. Me sigam no Instagram, sigam lá no Facebook. Alguém ainda tá usando o Facebook com muita frequência, pessoal? Enfim, as fotos que eu posto no Instagram vão lá pro Facebook. É interessante. A gente se vê. Até mais.